primeiro vídeo do canal Cecília Cine e hoje eu vou falar um pouco sobre um filme de 2014, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Na verdade eu vou falar sobre esse filme porque eu vou participar de uma discussão na quarta-feira agora com alguns psicólogos e o pessoal vai fazer uma análise mais psicológica do filme, então eu vou tentar aqui fazer uma análise um pouco mais cinematográfica. Birdman é um filme do diretor Alejandro Iñárritu que teve um orçamento de 18 milhões de dólares e um faturamento de 42 milhões de dólares. Foi um filme com uma crítica muito controversa, foi muito comentado na época, principalmente pela característica principal que ele tem, que é uma quebra com a narrativa clássica hollywoodiana. A gente vai falar um pouco disso então. Primeiramente, o filme ele foi ganhador de 4 Oscars: melhor filme, melhor diretor, pelo Iñárritu, melhor fotografia e melhor roteiro original. Antes da gente começar a falar do Birdman propriamente dito, eu acho que convém a gente dar uma olhada dos últimos anos, quais filmes estão ganhando Oscar, que têm ganhado Oscar de melhor filme. Então a gente tem uma lista aqui, dá pra ver na câmera. 2010 a gente tem Guerra ao Terror, 2011 O Discurso do Rei, 2012 O Artista, Argo, 12 Anos de Escravidão, em 2015 Birdman, 2016 Spotlight e 2017 Moonlight. A gente consegue ver claramente que a maioria dos filmes eles têm um apelo histórico. Tirando provavelmente O Artista, né, que é uma homenagem ao cinema, os outros filmes eles são baseados em fatos históricos verídicos. Guerra ao Terror, O Discurso do Rei, Argo, 12 Anos de Escravidão, vários deles. E o Birdman ali no meio, Spotlight em 2016, e o Birdman ali no meio, ele meio que vem quebrar um pouco isso. Ele, na verdade, eu acho que ele é um filme que retrata muito bem um paralelo entre realidade e imaginação, né? Entre o sonho e o real. Outra coisa muito importante que a gente tem que mencionar é que o artista principal é o Michael Keaton, que, para quem não se lembra, é o Beetlejuice! 3 vezes para ele aparecer. Vocês lembram no Os Fantasmas Se Divertem? Pois é, pra mim o Michael Keaton é o eterno Beetlejuice. Eu super pesquisei a filmografia dele, ele fez um monte de coisa, mas pra mim, Michael Keaton é Beetlejuice, não adianta. Ficou gravado no meu coração. A história do filme é uma história muito simples, que tem até muito a ver com isso, com essa questão de um ator ficar eternizado no personagem, né? É o Regan, que é o personagem principal. Ele fez há 30 anos uma série de filmes de super-heróis, que é o Birdman, e foi novamente, e agora ele resolveu fazer uma peça super séria de Corver, e ele quer mudar então a imagem dele, ele sente aquilo como a última chance, como a última oportunidade dele de fazer arte, de produzir arte. E a história então ela vai mais ou menos em torno disso. Ele vai ter um contexto sócio-histórico, né, que seria em relação ao egocentrismo das celebridades midiáticas. Isso a gente vai ver nos diálogos entre os colegas do Regan, o ator principal, a filha que acabou de chegar da reabilitação, que ele está tentando reaver um relacionamento com ela, o agente, que eu achei aquele personagem agente maravilhoso, a crítica de arte, né, que ele encontra no bar, que ele tenta convencer a assistir, dar uma chance primeiro para a peça antes de fazer uma crítica, mas ela já está disposta a destruir com a peça porque ela acha que ele não é um ator. Segundo ela, ele é uma celebridade, ele não é um ator de verdade. O ponto principal que eu acho que nos prende ao filme, que prende muito o telespectador, é o acesso que a gente tem à consciência do protagonista, através do diálogo que ele tem com o Birdman, que a gente fica um pouco na dúvida. Então ele consegue mesmo levitar, ele consegue fazer os objetos flutuarem, ele voa. O que é aquilo ali? O que está acontecendo? Isso prende a gente muito e a gente vai compreendendo com o passar do tempo o que está acontecendo de verdade. E uma coisa que, na minha opinião, é o ponto-chave desse filme, e é o que vem cortar então com essa narrativa hollywoodiana clássica, é a forma como que o filme se estrutura, como que o filme é construído. Um fator muito importante, como que quase todos os elementos do filme são transformados em personagem.
Então, por exemplo, a gente tem um figurino, os atores eles estão praticamente todo o tempo usando o figurino da peça. Então, o figurino da peça, o figurino do filme, eles meio que são a mesma coisa, né? Que se completam. Tem uma cena que eu acho que é impagável quando ele fica trancado para fora do teatro e ele precisa voltar porque ele vai, né? Ele precisa atuar na peça e ele fica trancado para fora do teatro só de cueca. O RuPaul fica preso na porta e ele tem então que passar ali no meio de todo mundo, completamente vulnerável, praticamente nu. Então eu acho que é uma forma do figurino sendo mostrado, ou a falta do figurino naquele momento, sendo mostrado como um personagem, como um elemento atuante do filme. A trilha sonora também, além do elemento técnico, também ela meio que se transforma em personagem, porque o músico que está ali produzindo a trilha sonora, ele aparece 2 vezes durante o filme, novamente transformando o elemento música, o elemento trilha sonora, em personagem. O cenário, super importante pro filme, ele super claustrofóbico, né? Parece que eles estão assim meio que num porão, tipo, todo o tempo, dá meio que aquela ideia assim de pesadelo. Eu acho que a ideia do pesadelo, ela permeia o filme num todo, no geral. Por exemplo, quando ele fica trancado pra fora do teatro de cueca, que seria uma coisa, né? Não sei se vocês já sonharam, mas um dos meus pesadelos de infância, ela tá andando na rua de pijama, de tá chegando na escola pelado. Deixem aí no comentário se isso acontecia com vocês também, por favor. Isso é muito importante para mim. Então essa ideia do pesadelo, ela volta sempre, até mesmo no ambiente em que eles se encontram, né? Ali o tempo todo. Tem um determinado momento que a gente tem uma outra, eu não diria personificação, mas uma outra corporificação da consciência do personagem principal, no momento em que o Birdman realmente, né, se corporifica e começa a andar atrás dele, começa a dialogar com ele, no momento até que ele sai voando por Nova York, a gente fica, meu Deus, ele tá voando, ele não tá voando, aí ele sai do táxi sem pagar. Então, são momentos que a gente tem os personagens que não são personagens de verdade, a consciência, a música, o cenário, o figurino, meio que fazendo parte dos personagens do filme. E uma outra coisa muito importante, eu imagino que uma das mais importantes, é a forma como que a filmagem é feita. Que a gente tem as marcas de corte entre as cenas apagadas, o que dá uma ideia de continuidade, né, de constância, e a gente tem a câmera perseguindo os atores. Então, né, a gente tem o plano sequência quase todo o tempo e a câmera vai ali, vê o que está acontecendo e de repente é como se a câmera desse uma corridinha para ver o que está acontecendo ali naquele outro espaço, naquele outro momento. E eu acho que a câmera ela é meio que nós como personagem do filme. É como se a gente estivesse lá, vendo o que está acontecendo aqui nos bastidores dessa peça. O que está acontecendo aqui com essas celebridades enquanto pessoas. Eu acho que essa é uma pegada genial do filme. A própria peça, eu acho que ela se personifica. Tem um momento, então, abre aspas, que o Regan vai dizer. E essa peça está começando a parecer uma versão em miniatura deformada de mim mesmo, que fica me seguindo por aí e me batendo nas bolas com um martelinho. Ou seja, né? Ele realmente, praticamente, toda a expectativa que ele colocou naquela peça, que é a última oportunidade dele como artista, se corporificou ali no pesadelo, na expectativa negativa, em tudo de ruim. O filme tem um elemento fantástico, né, que seria a questão dos super-heróis, que vai emprestar esses poderes telecinéticos para ele, que a gente fica isso está acontecendo, isso não está acontecendo, que filme doidão, né, o que é isso? Eu penso assim, que para concluir, a gente pode concluir a ideia principal do filme de 3 formas. Eu imagino que como a crise de identidade do protagonista, e não só do protagonista, né, na verdade ali de vários dos personagens, a futilidade do mundo das celebridades e a busca pelo sentido da vida, né? Ele está buscando um sentido ali no envelhecimento, na relação com a família, na relação com a ex-esposa, que eu achei a ex-esposa a única personagem sensata do filme, inclusive, gostei muito dela. E achei ela assim um balanço no meio da loucura, tanto que ela está ali como uma visitante, né? Ela não faz parte ali daquele mundo distorcido, então eu achei ela super interessante.
E eu acho que todas essas são possibilidades interpretativas válidas, que a gente pode pensar tudo isso como qual seria, né, o gancho, qual seria o norte do filme. Mas o filme ele não é fechado, né? Ele não vem pra dar uma ideia. O filme é sobre isso, é isso que acontece, é isso que não acontece. Inclusive, na última cena, a gente também vai ter, o diretor vai dar pra gente um final aberto, que é o que a gente chama de final aberto, porque não dá pra saber exatamente o que aconteceu. A gente fica na dúvida do que aconteceu ali. Ele pulou da janela do hospital, então ele se matou, mas teve outros momentos que ele pulou e saiu voando. O que foi? Qual viagem, qual operação que é aquela ali? E a filha dele, também chega naquele momento e olha pra baixo, parece que não aconteceu nada, ela olha pra cima e começa a rir. A gente escuta uns barulhos de pássaros, então pode meio que dar essa sensação de ele se matou, ou não, ali é um momento de ascensão, onde ele conseguiu tudo o que ele queria da vida. Então é um final aberto aí, peço pra vocês comentarem pra mim também o que vocês acharam, como que vocês interpretaram o final do filme, né? Se não interpretaram nada do que eu falei, pensaram outra coisa, também vai ser muito bem-vindo nos comentários. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do comentário e daqui a pouco sai vídeo novo sobre Prison Break. Beijo, beijo!